Graças a paz, irmãos. Hoje queremos meditar em um texto onde nós verificamos que o apóstolo Paulo, ele mostra àqueles irmãos aonde ele dirige a sua carta, que está feliz, contente com o comportamento, com as ações daqueles irmãos. E ao mesmo tempo preocupado, porque os irmãos demonstraram uma certa preocupação diante do que aconteceu com Paulo, por estar preso, por estar à beira de ser condenado. E assim nós vemos que a diferença do olhar, a diferença do ângulo que a situação está sendo vista, causa em alguns preocupação e em outros alegria. No momento nós vemos o apóstolo Paulo contente, falando sobre a alegria que ele tem de ver que alguns irmãos se despertaram para pregar o evangelho, alguns irmãos começaram a falar com mais ousadia, começaram a ir mais longe. E ao mesmo tempo alguns outros irmãos preocupados. Paulo está preso, Paulo pode ser condenado, Paulo pode ser morto. Esse contexto se dá em Filipenses capítulo 1. Nós vamos nos deter a partir do versículo 12 ao 16. Filipenses 1, de 12 a 16. Quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram têm de tal forma contribuído para o proveito do Evangelho, de modo que minhas prisões em Cristo se tornaram manifestas de toda a guarda pretoriana e todos os demais lugares. E também a maior parte dos irmãos, incentivados no Senhor pelas minhas prisões, são mais ousados para falar sem medo a palavra. Alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, outros de boa vontade. Estes por amor, sabendo que foi colocado para defender o Evangelho. Veja que Paulo, ele aqui faz a defesa do seu apostolado, do seu ministério, mas ao mesmo tempo ele faz a defesa da fé, a defesa da pregação do Evangelho. Irmãos, nós estamos falando de um homem que está preso. Nós estamos falando de um homem que está esperando uma sentença de morte. Não há outra alternativa para Paulo. Essa prisão, ela é uma prisão que vai culminar na sua morte. Mas ele está contente, ele está alegre e ele continua a trabalhar. Leia o resto do capítulo e você vai ver o quanto você pode produzir nesse tempo. Mas isso que eu falei antes está contido em todo o capítulo, você lendo do versículo 1 até o 26. O que nós queremos chamar a sua atenção? Hoje nós vamos focar em ver que Paulo está preso e como preso e à beira de ser condenado e morto, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar olhando quem está fazendo, quem não está, ao invés de ficar preocupado se aquilo vai demorar ou se vai ser rápido, o apóstolo Paulo aproveitou o seu tempo. Ali, naquele contexto, nós vemos que algumas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. Eu estou sendo modesto em dizer algumas, porque Paulo alcançou a guarda pretoriana, Paulo pregou a reis, Paulo pregou a governadores, Paulo pregou a muitas pessoas e muitos se converteram. Sem contar, uma das grandes marcas dessa prisão é que ali Paulo também aproveitou para escrever muitas de suas cartas, inclusive um pequeno bilhetinho, vamos chamar assim, de forma bastante educada, a Filemon, em defesa de Onésimo. Irmãos, nós temos que aproveitar bem esse tempo. Nós temos que receber isso como do Senhor, para tratar cada um de nós, para que possamos valorizar mais o tempo que Ele nos dá, a cada dia, a cada hora. Irmãos, vamos olhar para o Evangelho como um todo. Vamos olhar as oportunidades que Deus tem criado para nós. Eu vejo que alguns ficam sofrendo por antecipação. Alguns separam tempo para fazer acusação. E outros preocupados com os prédios de igrejas. Amados, o que Deus está mais preocupado é com a minha vida e com a sua vida. E com a vida de todos aqueles que estão perdidos e distantes do Evangelho. Que nós possamos assim aproveitar esse tempo para abrir nossas Bíblias, estudar, aprender mais. E até, se Deus permitir, abrir a nossa mente para que possamos dar grande contribuição para o Evangelho. Essa é a minha mensagem de hoje. Você está de quarentena, você está isolado, mas você não está preso.
você não está impedido. E nós temos outros meios de comunicação hoje que ajudam muito. E você pode fazer com que esse evangelho chegue a muitas pessoas. Amados, se cada um de nós fizer um pouquinho, nós vamos sair desse momento muito mais vitoriosos. Nós vamos sair desse momento com muito mais pessoas alcançadas pelo evangelho. Esse é o momento. Essa é a hora. Que assim o seu coração possa estar motivado como esses irmãos. Que assim você possa estar decidido a trabalhar para o Senhor. Que Deus nos abençoe.